Neste trabalho estaremos apresentando nossa prática formativa, relacionada ao ensino e aprendizagem de estatística. Trabalho este desenvolvido pelas turmas de 3º e 5º período de Pedagogia da FANEB, Faculdade do Nordeste da Bahia. E tivemos como base o artigo A Construção de Ideias Estatísticas na Educação Infantil, de Antônio Carlos de Souza e Célie Espaçandim, ambos da Universidade Cruzeiro do Sul. O interesse do homem pela estatística é desde a antiguidade. Segundo Lopes, 1998, as antigas civilizações realizavam estudos para o objetivo de colher informações sobre nascimentos e mortalidades. Dessa forma, determinavam parâmetros para a taxação de cobranças e impostos, e assim como verificavam também a quantidade de homens aptos para a guerra. A estatística se faz presente com sua importância na sociedade moderna, favorecendo as empresas, aos órgãos públicos e às outras entidades, que precisam de informações para tomarem decisões. Não é só para uma empresa, é para um bem comum que favorece assim a todos. Ser competente em estatística é essencial aos cidadãos atuais. Essa competência faz com que sejamos capazes de ser críticos, de entender, se comunicar e também saber tudo que acontece à nossa volta através das informações que são elaboradas através da estatística. Ao homem moderno é exigido que tenha consigo desenvolvidas habilidades e competências para ler, estabelecer relações, levantar e verificar hipóteses, interpretar e argumentar. Para tanto é de grande importância que essas capacidades sejam desenvolvidas o mais rápido possível. Segundo Lopes, da sociedade da informação é conhecimento no qual nos encontramos inseridos, apresentam-nos exigências que são futuras, mais imediatas. O ensino da estatística é difícil de ser mencionada na educação infantil, ou até mesmo é abordado de forma inadequada nos demais níveis da educação básica. Logo, a mesma sendo aplicada, ela pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento das tais competências e habilidades. Nesse sentido, Carvalho, em uma publicação em 2001, diz o seguinte: numa sociedade onde a informação faz cada vez mais parte do dia a dia da maioria das crianças, onde grandes quantidades de dados fazem parte da realidade cotidiana das sociedades ocidentais, importa que as crianças desde logo consigam coligir, organizar, descrever dados de forma a saberem interpretá-la e com base tomarem decisões. Isso quer dizer que precisamos desenvolver o senso crítico das crianças desde cedo, para que elas possam compreender o que envolve a sociedade. Ajuda a desenvolver o próprio conhecimento, esse conhecimento que é integral, onde esse conhecimento vem a capacidade da criança se tornar uma criança organizada, com a capacidade de pensar, buscar e resolver problemas. A matemática da Universidade Cruzeiros do Sul, no qual pretendemos verificar as etapas de uma proposta didático-pedagógica para a abordagem da estatística na educação infantil, bem como o significado que as crianças atribuem a algumas noções estatísticas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter interpretativo, onde as categorias de análise serão emergentes a partir da triangulagem dos dados construídos. Os 17 participantes de nossa pesquisa são alunos de uma turma de G5, Vereador Antônio Martins, situada na cidade de Suzano, São Paulo. Vale aqui ressaltar que o termo G5 se refere a turmas de alunos com 5 anos de idade.
Falar em estatística na educação básica muitas vezes é entendido como cálculos complexos e inacessíveis para a maioria da população. Esse pensamento reside muito entre professores da educação infantil. Acreditam ser impossível aplicar a estatística para esse nível de ensino. O professor, muitas das vezes, duvida da sua própria formação e acredita que a aplicação dos conteúdos de matemática se torna muito mais complexo para as crianças pequenas. Na sociedade onde vivemos, ainda alimenta-se um mito de que matemática é algo a entender para poucos e privilegiado para alguns. Mas percebemos que estatística como parte da matemática, uma vez que as pessoas pensam que estatística e matemática são a mesma coisa. Segundo Garfield e Gael, em 1999, eles citam que isso só parece dificultar o interesse pela abordagem da temática. Segundo o Referencial Nacional Curricular para a Educação Infantil, o ensino de matemática deve contribuir para a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas. Porém, tal documento não faz referência ao ensino de estatística. Em Lopes, encontramos citações de Moura e Moura, nas quais esses autores consideram que a educação matemática deva permitir à criança acesso ao conhecimento matemático já produzido, possibilitando o desenvolvimento de potencialidades para que ele aprenda o modo de resolver problemas, pois esse seria o momento em que o conhecimento está se fazendo. Da mesma forma, deve ser feito com a educação estatística, ou seja, deve se permitir à criança o acesso ao conhecimento estatístico. Porém, é importante salientar que educação matemática e educação estatística são duas coisas distintas. Portanto, devem ser abordadas formas também distintas. Vendramin, em 2006, nos diz que existe uma diferença fundamental entre a educação matemática e a educação estatística. A primeira busca operar com os fenômenos reais e imaginários, e a segunda busca resumir as informações grupais para explicar e inferir sobre estes fenômenos. Ao elaborarmos atividade didática para a coleta de dados, juntos aos alunos participantes da pesquisa, nos preocupamos com esta distinção entre educação matemática e educação estatística. A estatística na educação infantil. Nosso despertar para um trabalho mais sistemático com a estatística na educação infantil surgiu após o questionamento de um aluno, ao encontrar um gráfico em linhas em uma folha de jornal que manuseavam durante a realização de uma atividade. Souza, 2006. No início, nosso trabalho em sala de aula estava restrito à construção de tabelas e gráficos de dados observados. Nossa proposta de atividades no projeto de pesquisa implica na participação dos alunos em todo o processo de tratamento de dados, partindo pela definição do problema, passando pela instrumentação, coleta de dados, tabulação, pela representação dos dados e sua interpretação e conclusão até a comunicação. A atividade aqui apresentada se refere à definição de um problema e à elaboração de instrumento para coletar dados, em um projeto de pesquisa realizado pelos alunos com intervenções de um professor. O ponto de partida que o autor teve foi a visita na escola de um funcionário que fazia parte do setor da prefeitura de Suzano, que se localiza em São Paulo, que era responsável pela merenda escolar. A referida funcionária colhia dados para uma pesquisa sobre o que os alunos achavam daquela merenda. Para o registro dos dados, foram utilizadas fichas que continham 3 carinhas. Essa é a representação visual das fichinhas: o bom, regular e o ruim. Como Priscila falou, os alunos eles teriam que escolher uma carinha para definir a sua resposta sobre a merenda, se seria boa, regular ou ruim. A discussão girou em torno da importância da pesquisa e quais as possíveis decisões que iriam ser tomadas pelo seu técnico. Como os alunos sempre ficavam curiosos para saber a resposta dos seus colegas e qual objetivo iria ser tomado para a resolução do problema, os
os professores sugeriram que fizesse uma nova pesquisa com os alunos da classe e também com os alunos das outras classes, sendo do mesmo período. A partir da questão sobre a merenda, propomos que fossem elaboradas outras questões que os alunos achassem pertinentes. Bardonero e Dias, 2004, destacam a importância da introdução do trabalho com projetos, que podem ser propostas pelo professor ou escolhidas livremente pelos alunos. Destacam ainda que o trabalho com projeto permite contextualizar os conteúdos em situações interessantes para os alunos. Partindo desse princípio e com a participação dos alunos, chegamos a um questionário com 9 questões. Então, as 9 questões são as seguintes: sobre o sexo, masculino e feminino, a idade, 5, 6, 7 anos, a terceira, que se você gosta da escola, sim ou não, a quarta, o que você acha da merenda escolar, se é muito gostosa ou ruim, a quinta, como você vem para a escola, se é de transporte escolar, de carro, a pé, de bicicleta ou de moto, a sexta, a que horas você vai dormir, se é às 7, 8, 9, 10 ou 11 horas. A sétima, a que horas você se levanta para a escola, se é às 5, às 5h30, às 6 ou às 6h30. A oitava, você mora perto ou longe da escola. A nona e última questão é onde você vai estudar no ano que vem, se é no EIZEICN, Fukuoka, ou no M. Vereador Antônio Martins, ou outras escolas. Meus colegas, a solução foi encontrada após a discussão, gravação das entrevistas. Com isso surgiu outra questão que iria descrever as entrevistas de todos os alunos, dos períodos 61 no total, já que os entrevistadores ainda não sabiam ler e escrever. Depois de algum tempo das discussões, chegamos a uma solução. A resposta seria representada por meio de figurinha. Segundo Dante, é fundamental que as crianças compreendam que um símbolo deve transmitir a mesma mensagem para todas as pessoas. O mesmo autor ele salienta a importância da própria criança em inventar os símbolos que possam se representar com ideias, objetos, pessoas e situações. Dessa forma, seguindo as sugestões dos alunos e as nossas também, chegamos ao resultado das imagens que se encontram aqui ao lado. Por exemplo, se eu chegar a perguntar para uma criança como ela pode representar o sexo masculino e o sexo feminino, ela pode pegar uma imagem e representar e dizer: professora, o sexo masculino é representado por esse garotinho, já o sexo feminino é representado por essa garotinha. Então eles têm essa noção de representação de imagem, de saber distinguir as imagens como o sexo feminino e o sexo masculino. E se eu chegar a perguntar à criança quais são as idades, eles podem representar em forma de símbolos. Por exemplo, se eu perguntar a idade de Júlia, Júlia vai me dizer que tem 5 anos. E se eu perguntar a idade de Felipe, ele vai me dizer que tem 6. Então eles podem também estar mostrando essa representação com a palma da mão, ou se não em símbolos de imagens, em figuras. E se eu chegar a perguntar se os alunos gostam da escola, alguns vão dizer que gosta com a carinha de feliz. E tem outros que vai dizer que gosta da escola mais ou menos. E se eu perguntar para os alunos como é que eles chegam até a escola, alguns vão dizer assim: professora, eu venho de ônibus. Outros vão dizer que vai a pé. Outros vão me falar que vão de bicicleta. Outros vão me dizer que os pais vão levar de carro. E outros podem me dizer até que os pais vão levar de moto. E se eu perguntar para os alunos se os alunos moram numa casa grande ou numa casa pequena, alguns vão me dizer que moram numa casa grande. Então eles vão representar, vai dizer: professora, eu vou desenhar minha casa para você saber como é. E outros vão ficar meio tristes, né? Vai dizer: professora, minha casa já não é muito grande, minha casa é um pouco pequena. E assim sucessivamente. Então aqui eu trouxe algumas figuras onde mostra
algumas figuras onde mostra a representação de imagens que os alunos, se eu chegasse a perguntar aos alunos como os alunos vão para a escola, como os alunos se gostam da escola, qual é a idade dos alunos, os alunos iam me mostrar diretamente essas imagens em representação. Concordamos com Machado, Apud e Smoley, 1996, ao afirmar que antes mesmo que a linguagem escrita seja acessível para a criança, os recursos pictóricos tornam-se elementos fundamentais na comunicação. Para Smoley, 1996, o fato de uma criança não saber ler e escrever não significa que ela é incapaz de ouvir e pensar. Ainda segundo a autora, existem outros meios que podem ser utilizados na solução de um problema proposto, como, por exemplo, o desenho e a expressão pictórica. Ao discutirmos a coleta de dados sobre a merenda, percebemos a preocupação dos alunos em relação aos resultados da pesquisa, que se justifica, uma vez que eles irão influenciar diretamente o seu dia a dia na escola. Para os alunos, a merenda deve agradar a todos e não apenas a maioria. No questionário para a coleta de dados que propomos, surgiram questões relevantes e significativas para os alunos, uma vez que tratam de situações que vivenciamos todos os dias. Também o que nos chamou a atenção é as sugestões para representações das respostas, o que nos mostra capacidade para resolução de problemas. O que apresentamos nesse texto refere-se às primeiras etapas do projeto de pesquisa que desenvolvemos como alunos. Além disso, foram realizadas também atividades de coleta de dados, tabulação, representação dos dados em gráfico de colunas, interpretação dos dados e conclusão em comunicação dos resultados. As atividades desse projeto estão sendo analisadas a fim de responder às questões centrais do nosso projeto de pesquisa. Como as crianças de 5 e 6 anos, elas problematizam, elaboram instrumentos, coletam, organizam e analisam dados. Podemos perceber então que a estatística ela pode sim ser usada na educação infantil, mas de uma forma diferente, sendo mais prática e lúdica, utilizando desenhos, formas que elas já conheçam. Sendo dessa forma, a estatística ela não tem idade e nem série de ensino para ser estudada.